Bem-vindos à segunda aula da disciplina de Biologia Celular. Na última aula, a gente viu sobre os diferentes tipos celulares. A gente viu que existem dois tipos celulares principais: as células procariontes, que são células que têm uma organização interna mais simples, e as células eucariontes, que são células que têm uma organização interna mais complexa. Sendo que as células eucariontes, elas também se dividem em dois grupos celulares: as células animais e as células vegetais. As células animais são células heterotróficas, que significa que elas não são capazes de produzir o próprio alimento. E as células vegetais são autotróficas, são aquelas que, através da fotossíntese, conseguem produzir o próprio alimento. Mas o que torna todas essas células células? Quais as características que todas as células têm em comum? Para explicar isso, a gente pode recorrer ao que a gente chama hoje de teoria celular moderna, que tem três proposições. Essas três proposições, elas explicam o que a gente entende hoje como célula. Quais são as características que a célula tem? A primeira proposição, ela diz o seguinte: todas as coisas vivas são compostas por uma ou mais células ou por estruturas derivadas das células. Ou seja, algumas estruturas surgem dentro das células, que são criadas dentro da célula, mas devido às suas características e à sua função, elas vão para fora da célula com o que a gente chama de material extracelular. O que essa proposição quer dizer é que, segundo a teoria celular, tudo que é vivo é composto de célula, ou seja, para uma coisa ser classificada como um ser vivo, ela tem que ser constituída de célula. Essa conclusão ela leva a algumas especulações, algumas discussões no meio científico. A primeira delas se refere ao limite que a gente pode determinar do que é vivo. Imagine que no futuro a gente encontre uma forma de vida fora da Terra. Levando esse cenário em conta, o que é que a gente poderia usar para determinar que aquela estrutura que a gente encontrou é uma forma de vida? Com certeza ela não seria composta de célula, uma vez que as células que a gente encontra na Terra, elas surgiram na Terra sob condições específicas que fizeram com que o que a gente conhece hoje como célula seja estruturada dessa forma específica. Então, se uma outra estrutura autorreplicante surgir fora da Terra, provavelmente não vai ter as mesmas características, vai ter funções semelhantes, mas não características químicas e nem seria considerado uma célula aquela estrutura. Então, o que é que a gente pode usar para determinar o que é vivo, o que é não vivo nessas condições? Agora, voltando para a Terra, pense aqui. Na Terra também existem estruturas que são capazes de se reproduzir e que não são compostas de células. São os vírus. Essa é uma discussão muito grande dentro da ciência, principalmente dentro da biologia, para determinar se os vírus são ou não seres vivos. Por quê? O vírus não é composto de célula. Ele é uma estrutura que tem capacidade de se reproduzir, de evoluir, de levar características aos seus descendentes, mas ele não é composto de célula. Então, qual é a resposta para a pergunta: os vírus são ou não seres vivos? Vai depender do que você levar em conta. Se você for se você for levar em conta apenas a teoria celular, você tem a resposta que você vai ter é que não. Uma vez que a teoria celular diz que todo ser vivo é composto de células, uma vez que o vírus não é composto de célula, então o vírus não seria considerado um ser vivo. No entanto, alguns outros cientistas já dizem que o vírus deve ser considerado um ser vivo porque ele tem a capacidade, como eu disse, de se reproduzir, de evoluir. Ele tem DNA no seu interior, que é considerada a molécula da vida. Muitos vírus vão ter RNA ao invés do DNA, mas de qualquer forma é um ácido nucleico. Então fica esse embate entre esses dois grupos. E existe um terceiro grupo que é meio que híbrido entre essas duas ideias. Esse grupo ele acredita que o vírus ele tem dois momentos. Um momento em que ele pode ser considerado um ser vivo, quando ele está dentro da célula. Afinal, o vírus ele se reproduz dentro da célula. Ele só tem atividade quando ele está dentro da célula. Quando ele está fora da célula, ele não tem nenhum tipo de atividade, ele é inerte. Então, esse grupo de cientistas ele considera
o vírus com essa dualidade de ser vivo quando está dentro da célula e ser não vivo quando está fora da célula. Dentre essas respostas, qual é a mais correta? Não existe consenso entre os cientistas. Então, hoje em dia, a gente pode usar qualquer uma dessas respostas. Mas essa pergunta ela não é tão importante, porque ela é apenas conceitual. Ela não tem impacto prático na atividade de nenhum cientista. Então, fica apenas essa discussão entre o que é vivo, o que não é vivo, apenas para a determinação de conceitos que são importantes para o nosso estudo e para a delimitação de muitas coisas. Mas, na prática, ele não chega a ser tão relevante a resposta para essa pergunta. Não vai influenciar na cura de doenças, na criação de vacinas ou de nenhum tratamento contra um vírus, determinar se ele é vivo ou não, né? As características que ele tem dependem dos conceitos que a gente traz para ele. Voltando agora à teoria celular, vamos ver aqui o segundo conceito. A segunda proposição diz: a célula é a unidade funcional ou fisiológica dos seres vivos. Isso quer dizer que são dentro das células que são realizados os processos fundamentais à vida. Os principais processos que um ser vivo precisa desempenhar para sobreviver e se reproduzir, eles ocorrem dentro da célula. E a gente analisando o interior da célula, o que acontece ali dentro, a gente consegue determinar o porquê que as coisas que a gente observa nos seres vivos acontecem. A gente só entende tudo o que acontece dentro de um ser vivo quando a gente olha dentro da célula. Então, entendendo a célula, vai ser muito mais fácil vocês entenderem qualquer outro processo que vocês vão estudar num nível maior, um nível mais acima do nível celular. A terceira proposição da teoria celular, ela fala sobre a reprodução. Diz o seguinte: novas células surgem a partir das células pré-existentes. O que é que isso quer dizer? Que nenhuma célula ela vai surgir espontaneamente. Todas as células vão surgir a partir de outra célula que já existia. Pelo menos hoje em dia. No passado, em algum momento, a primeira célula teve que surgir a partir de substância não viva. Só que depois dessa primeira célula, todas as outras células que vieram em seguida vieram a partir dessa primeira célula. Então, hoje, pelo menos aqui na Terra, nas condições que a gente tem hoje, de atmosfera e todas as condições terrestres que a gente tem hoje, não permitem que novas células surjam espontaneamente. Então, toda a vida vai surgir a partir de outra forma de vida. Nunca vai surgir espontaneamente. E qual é a forma que a célula tem? Normalmente, a gente está acostumado a ver células sendo representadas em formato circular. Só que uma célula ela pode assumir muito mais formatos do que apenas o circular. Isso vai depender de qual função que a célula desempenha. Se for um organismo unicelular, a forma do organismo vai ser o formato da célula. Então, dependendo da forma que esse organismo se reproduz, dependendo da forma que esse organismo se alimenta, como ele se locomove, tudo isso vai influenciar qual formato de célula que ele vai ter. E o ambiente que ele está também vai influenciar se é um ambiente seco, se é um ambiente úmido, tudo isso influencia no formato que a célula tem. No ambiente em que ele sobrevive, em que ele costuma habitar, se é um ambiente seco, se é um ambiente líquido, tudo isso influencia no formato final da célula. Em organismos multicelulares, diferentes partes do corpo, diferentes órgãos, vão ter formatos de células diferentes. E, às vezes, dentro de um mesmo órgão, vai ter diferentes tipos de formato de célula e diferentes células desempenhando diferentes funções. E para cada função vai ter um formato. A gente pode citar o próprio exemplo humano, que a gente tem os neurônios, as células do músculo esquelético e as células da epiderme, que são bem diferentes entre si, entretanto, formam o mesmo organismo. Então, eu posso dizer que a forma da célula está estritamente relacionada à função que ela desempenha e ao meio, tanto interno quanto externo, que essa célula tem. E o tamanho da célula? Ele também pode variar bastante. Normalmente, a maioria das células elas são menores
do que a capacidade de resolução do olho humano para conseguir visualizar essa célula. Então, normalmente, o estudo das células é feito através de microscópios, que ampliam a visão do olho humano para que a gente consiga observar melhor essas células. Só que existem alguns casos especiais de células em que a gente consegue observar o olho nu. Um exemplo clássico é do óvulo humano, que é a maior célula humana que existe. Um outro exemplo são aqueles pequenos gomos que tem na laranja e na tangerina. Aqueles pequenos bolsinhas cheios de sumo, ali são pequenas células que não têm núcleo, que você consegue observar a olho nu também. Como eu já disse, as células podem adquirir tamanhos muito, muito pequenos. Só que existe um limite mínimo que essa célula pode atingir em tamanho. Esse limite ele é determinado por algumas características. Uma célula ela precisa ter material genético no seu interior e ele também precisa ter um espaço para que ocorram as reações químicas que são necessárias para a obtenção de energia. Então, a célula pode atingir um tamanho muito, muito pequeno, mas dentro dele ainda tem que caber o material genético e essas maquinarias de obtenção de energia. Então, tem um limite que chega ali que ele não consegue mais ficar menor do que aquilo. Da mesma forma, existe um tamanho máximo que uma célula consegue chegar. Esse tamanho ele é determinado pela capacidade que a célula vai ter de suprir o seu interior com nutrientes. Imagine que uma célula cresça muito. Conforme ela cresce, o seu volume vai crescer numa velocidade maior, vai crescer muito mais do que sua superfície. E como a célula se alimenta através da sua superfície, então ela entra substâncias para nutrir essa célula através da membrana da superfície da célula, e excrementos e a excreção, os resíduos são jogados para fora também por essa membrana. Se essa célula ficar muito, muito grande, ela não consegue manter o seu interior equilibrado. Então, ela chega a um tamanho e para, porque ela não consegue mais manter aquele tamanho em equilíbrio osmótico, em equilíbrio do que entra e do que sai nas proporções que a célula precisa para se manter saudável. O fato que você vai poder constatar ao observar diferentes tipos de célula é que as células procariontes elas são muito menores do que as células eucariontes. Isso acontece porque as células procariontes elas têm muito menos organelas do que as células eucariontes. Como elas têm menos organelas, elas conseguem comportar tudo o que é necessário para funcionar bem em um espaço muito menor. Aqui você pode observar um glóbulo branco, que é uma célula eucarionte, perseguindo algumas bactérias, que são procariontes. Observe o contraste de tamanho entre essas duas células. Aqui eu posso citar três como principais características que todas as células vão ter. A primeira delas seria a membrana plasmática. Toda célula que a gente conhece ela é delimitada por uma membrana plasmática. Essas membranas, apesar das células serem muito diferentes entre si, elas são muito semelhantes às membranas. Então, elas servem, como eu disse, para absorver nutrientes e para jogar para fora os excrementos, os resíduos de saída da alimentação da célula. Então, todas elas, essa membrana, ela funciona, de todas as células, funciona basicamente igual e elas têm estruturas químicas bem semelhantes. Outra característica é o citoplasma. Todas as células têm dentro dessa membrana tem uma estrutura líquida ou gelatinosa, que é onde vão ocorrer a maioria das reações químicas dentro da célula. E onde vão estar ali imersos todas as organelas, dependendo de cada célula, vai ter um tipo de organela, ou umas organelas a mais, outras a menos, ou quantidades diferentes. Mas todas elas vão ter esse citoplasma, onde vão estar imersas essas organelas. E por fim, a gente pode citar como terceira característica que todas as células têm, é o material genético. Para todas as células, vai ser o DNA.
O DNA ele é tão importante que ele é conhecido por muitas pessoas como a molécula da vida. Por que ela é tão importante? Porque é nela que vão estar carregadas todas as informações e as instruções de como fazer tudo dentro da célula. Tudo dentro da célula funciona porque o DNA tem instruções de como que toda a maquinaria dentro da célula deve funcionar. Esse DNA ele também tem características muito únicas e particulares que fazem com que, quando uma célula se reproduz, todas as células filhas elas carregam esse mesmo cópias idênticas do mesmo material genético. Então, essas instruções de como a célula deve funcionar, ela passa de geração a geração através do DNA. E a forma como a célula funciona vai influenciar as suas características, não é? Como todo mundo já deve saber, é o DNA onde estão carregadas as características que a gente vê nos seres vivos. E as características que, por exemplo, os seres humanos têm, tanto fisicamente, quanto até mesmo algumas características psíquicas, elas estão todas escritas no DNA. Então, por isso que essa é uma molécula tão importante e única. Para que a informação contida no DNA seja utilizada pela célula, ela precisa passar do DNA para outras moléculas. A informação contida no DNA ela é passada para o RNA num processo que a gente chama de transcrição. Se chama transcrição porque tanto o DNA quanto o RNA, ambas são moléculas de ácidos nucleicos. Então, a informação passa de uma molécula de ácido nucleico para outra, dentro da mesma língua. Então, logo, a gente chama de transcrição. Em alguns casos, o RNA é a molécula final. Ela quem vai ter a função desejada pela célula. Mas em muitos outros casos, o RNA é apenas uma molécula intermediária. Só vai passar essa informação novamente adiante, num processo que a gente chama de tradução. Por que tradução? Porque a gente vai passar de uma molécula de ácido nucleico para uma molécula de polipeptídeos, ou uma proteína. Então, como são moléculas de natureza diferente, a gente chama de tradução. Essa via que eu citei, de DNA, RNA, proteína, a gente chama, dentro da biologia, de dogma central da biologia molecular. E essa via ela é universal a todas as células. Todas as células que precisam fazer proteína utilizam essa mesma via. Além disso, para que toda essa maquinaria interna da célula funcione, ela precisa de energia. E as vias que a célula utiliza para obtenção de energia utilizam também os mesmos princípios. Basicamente, o que eu estou dizendo é que todas as células funcionam como máquinas bioquímicas que utilizam as mesmas unidades moleculares fundamentais básicas. Até aqui, a gente viu o que todas as células têm em comum. Na próxima aula, a gente vai ver as diferenças entre os diferentes tipos celulares.